Olá, amigas, amigos, sejam bem-vindos ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que vem apresentando a série Aspectos Morais na Revista Espírita, que tem como objetivo incentivar e divulgar os 12 volumes das revistas espíritas publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. O artigo que veremos hoje intitula-se O Mar, por Michelet, e está na Revista Espírita de abril de 1861. E para falarmos desse interessante artigo, estão comigo os companheiros Felipe Rocha e Sônia Hoffmann. Olá, Soninha. Olá, Eduardo. Olá, Felipe. Vocês já trouxeram as pranchinhas de surf de vocês? Vamos navegar no mar hoje? Navegar é preciso, viver não é preciso. Como é que é essa história, não é? Então, olá a todos vocês. E é um prazer, uma satisfação nós estarmos aqui novamente conversando com vocês e a gente vai construindo e vai nos informando também como é importante, porque justamente como nós vínhamos conversando antes, o Eduardo e juntamente com o Felipe também, que assim, os artigos da Revista Espírita nos fazem pensar e ver e verificar que tantas outras pessoas vêm falando e vêm agregando esses conhecimentos ali. Então, que a gente tem que sair um pouquinho dessa caixinha do sempre ser linear nos nossos pensamentos, e a Revista Espírita nos dá essa possibilidade, justamente de nós buscarmos em outras fontes e saber o que ele estava querendo dizer ali, né? Quem era essa pessoa que ele estava falando, né? Sobre o que ele estava falando. Então, dentro das possibilidades, nós trazemos aqui para vocês, mas também convidamos e incentivamos vocês a fazerem a mesma coisa, de também irem, de também diversificarem os conhecimentos, as informações, até a forma, o próprio raciocínio, como é importante isso e é significativo. E para todas aquelas pessoas que gostariam muito de ler a Revista Espírita, mas não tem como manusear assim, no próprio papel, no próprio documento, então vocês podem ir até lá ao site da Federação Espírita Brasileira, febnet.org.br, e baixar gratuitamente todos os livros e todas as edições da Revista Espírita e fazer a leitura. Olá, Felipe, tu vais de pranchinha surf ou é boinha? Olá, Soninha. Olá, Eduardo. Acho que vamos pegar uma boia, né, Sônia? Esse mar tá meio turbulento, né? Tá meio revolto. Meio revolto esse mar. Mas pegando esse gancho que tu trouxeste, Sônia, o mestre nos disse, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem tu és. E quantas companhias boas a gente vai conhecendo aí, né? Pra gente estar andando, né? Que a leitura nada mais é que uma companhia, né? Quando a gente lê Sócrates, quando a gente lê Platão, quando a gente lê Aristóteles, quando a gente lê Kardec, quando a gente lê um romance do Emmanuel, a gente está nos sintonizando com aquilo, está acompanhando aquilo, tá tendo aquela companhia daqueles espíritos que ali tiveram, né? Então, quantas companhias boas o Kardec nos dá e quantas reflexões interessantes, né? Tanto daquela época quanto para o nosso futuro, né? E a gente vai ver esse artigo de hoje, um artigo simples, um artigo pequeno, mas que cabe em inúmeras reflexões, né, do nosso passado e do futuro da religião também, né? Do futuro das religiões e das nossas crenças, né? Que como a gente, como ser humano, tenta botar tudo dentro de uma caixinha que esteja dentro da nossa visão, né? Por isso que a gente fala pensar fora da caixinha, como tu disse agora. Né? A gente sempre traz tudo para dentro da caixinha, né? É o que a gente enxerga, é o que a gente sente, é o que a gente consegue tocar, é o que a gente consegue ouvir. Se tá fora disso, a gente já não... Se é abstrato, né? A gente já não entende. Ou a gente já nega, né? Não, isso eu não consigo conceber. Tá fora das minhas percepções. Isso não existe. Enquanto, como é legal esse artigo por conta disso.
Uhum. Até uma vez eu li um livro, que eu agora não vou me recordar o título do livro, mas eu recordo assim, o que essa pessoa perguntou, uma pessoa perguntou, tu gostas muito de ler? Daí a pessoa diz, sim, os livros me auxiliam a povoar o meu mundo. Eu acho que é muito disso, as leituras nos fazem povoar o nosso mundo, não é? O mundo em que nós vivemos, o nosso mundo, o mundo que nós estamos assim interagindo e agindo, isso é importante, é significativo, não é? E é interessante, né? Várias frases já foram ditas e são ditas sobre a importância da leitura, a importância dos livros, e uma delas é que a leitura, o livro, abre os nossos horizontes, amplia os nossos horizontes. Você usando até uma metáfora, né? A própria linha do horizonte, né? Que à medida que você vai se aproximando, quer se aproximar dela, achando que existe um ponto fixo, né? Lá no final, não, ela vai se ampliando, ampliando, e assim a leitura que fazemos, não só dos livros da doutrina espírita, mas das literaturas em geral. Nós, por exemplo, pessoal, quando pesquisamos o artigo para trazer para vocês, nesses vídeos, nós pesquisamos bastante, nós encontramos nomes de autores que não conhecíamos e vamos atrás deles, né, pesquisar quem foram, o que fizeram, o que publicaram. Por exemplo, o título desse artigo que veremos hoje, Omar. Omar não é o nome da pessoa. Não é o seu Omar, é o O mar, onde a Omar, gente toma né? banho, onde a gente Isso, da navega. praia, né? Ele é um livro, foi publicado no século XIX, por um notável historiador da época, Jules Michelet. E é interessante que ele tem várias obras, tem romances, e uma das obras que mais se destacaram, né, desse historiador foi justamente a história da França. Em vários volumes, acho que são 19 volumes, e até hoje essa obra é pesquisada, é estudada, é recomendada para quem quer conhecer, né, a história desse país, pelo menos até o final do século XIX. Ou seja, foi uma pessoa bastante importante para a época. E por isso, né, quando uma pessoa é notável em sua profissão, em seus escritos, em seus livros, recebe críticas, né, muitas vezes mordazes, muitas vezes irônicas, e justamente esse artigo traz uma crítica literária de um jornalista e político da época, chamado Taxile Delorde. E justamente é o início do artigo, né, Kardec traz a menção de um trecho dessa crítica literária desse jornalista que deu margem a ele depois fazer os comentários que nós vamos falar depois. Então eu pedi ao nosso querido, né, amigo, Cúmplice. desculpe a moto aí, né, nosso querido amigo Felipe, para fazer a Amigo, nosso leitura cúmplice aqui, né? Do triunvirato. companheiro, parceiro. Isso aí. Vamos lá, eu vou fazer a leitura da sátira, então. O que ele escreveu, né? Fez uma historinha contextualizando o livro Mar, né? Netuno, aparecendo de repente à porta da residência de Anfitrite, sua esposa, onde se haviam reunido os descontentes, exclama: Eis o Netuno chamado. Não me esperáveis agora, cara Anfitrite. É a hora da minha cesta. Mas não há meio de fechar os olhos. Desde o aparecimento desse diabo de livro intitulado Omar. Quis-me percorrê-lo, mas está repleto de frivolidades. Não sei de que mares esse senhor Michelet quer nos falar. Para mim, é impossível reconhecer-me nele. Todo mundo sabia muito bem que o mar termina. Todo mundo sabe muito bem que o mar termina nas colunas de Hércules. Que podes haver além disso? E assim o texto continua, né?
provavelmente no jornal, mas o Kardec não prossegue com ele deixa reticências e etc. O que demonstra que o Netuno era terraplanista, pelo jeito, né? Mediterraneista, né? Só que ele estava no mar Mediterrâneo, pelo jeito. Pois né? é. Mas é interessante que disso, né, Allan Kardec retira, né, a palavra Deus, né, porque o autor, né, jornalista, né, o Taxile Delord, ele depois atribui várias profissões aos deuses. Eu até acredito, se tu não te importares, o Felipe, dá uma continuidade claro. ali. Eu acho que é bem interessante, porque ali também o próprio Kardec ele vai utilizar isso como algo para justamente nós trabalharmos, não é? Então, após essa dissertação, o senhor Taxile Delord escreve assim: talvez vos sintais à vontade ao saberem que se tornaram os deuses marinheiros, desde que o mar os expulsou de seu império. Netuno faz piscicultura em grande quantidade. Glaucus é professor de natação no banho de Ouarnier. Anfitrite é recepcionista nos banhos do Mediterrâneo, em Marsella. Nereu aceitou um lugar de cozinheiro nos navios transatlânticos. Vários tritões morreram e outros se exibem nas feiras. Então, eu acho foi bem interessante assim nós não conseguimos encontrar o livro na íntegra, assim, não, o livro Omar, ele pelo menos ele tem está à venda, mas não estava disponível para a nossa leitura, não é? Mas a gente vai entendendo assim o quanto ele vai trabalhando com essas questões de que os deuses ali, Netuno e vários deuses que vão sendo colocados ali, até os tritões, que eram os deuses inferiores, assim, não é? Tinha uma hierarquia. Era o deus Netuno, que também era chamado de Poseidon, e tinha outros deuses, e tinha os tritões, que eram os mais inferiores. Então, ele vai trabalhando com aquilo ali. Não sei, nós não sabemos exatamente o que é que ele vai falando dentro da obra, mas assim essa crítica que o Delord faz em relação àquilo que o Michelet escreveu, de que o Netuno talvez estivesse lá fazendo criação de peixes, né? O Glaucus sendo professor de natação, a esposa do Netuno virou lá uma atendente, enfim, quantas situações. Nós também podemos agora, então, começar a pensar, bem, na história antiga, o povo tinha os seus deuses, o deus do mar, o deus da agricultura, o deus do fogo, o deus... Era Deus para tudo que acontecesse. Para todos os elementos naturais tinha um deus, né? Exato. Uhum. Então, assim, do quanto vai se modificando e que modificações foram essas e são essas que nós, dentro do cristianismo e a partir do cristianismo e o próprio espiritismo, nós vamos entendendo que vai acontecendo, não é? No pensamento das pessoas. Porque Kardec chama a atenção que os deuses, né, da antiga Grécia, antiga Roma, na verdade, né, eram espíritos, né, um pouco mais elevados, mas não elevados espiritualmente, né, mas elevados em conhecimento, inteligência, e que se materializavam para as pessoas, né, encarnadas daquela época e acabavam, né, fazendo com que elas cultivassem, louvassem cultuassem, né, e louvassem esses deuses, né, esses espíritos, achando que eles iam suprir todas as necessidades que eles queriam, né, principalmente defendê-los e ajudá-los nas guerras, né, que eles faziam contra outros povos.
né? E como havia uma grande ignorância ainda sobre, né, o mundo espírita, o mundo espiritual naquela época, então eles acreditavam que realmente esses espíritos que provavelmente eram bons de oratória, né, acreditavam que eram os deuses que vinham para defendê-los e ajudá-los, principalmente nessas guerras variadas que eles faziam, né? E como a percepção do povo grego quanto à característica desses deuses, né, desses espíritos, nos esclarece nesse ponto, né, Dudu? Porque a gente vai ler até em Homero, na Odisseia, e depois, e antes na Ilíada, né, que os deuses sentiam inveja dos homens, pois eles eram imortais e já não tinham mais a possibilidade de errar e de caminhar entre os homens e tal. Então, assim, se tinham espíritos que estavam com inveja dos encarnados ou queriam desfrutar de coisas que os encarnados desfrutam, isso já fala muito do grau de elevação do espírito, né? Porque um espírito que tem a necessidade fisiológica ainda, ou sente inveja, né, das possibilidades fisiológicas, ele está muito apegado à matéria ainda, né? E isso vai ser... Isso é interessante quando ele brinca ali alto e tudo, chega para a esposa e diz: era a hora da minha siesta, quer dizer, ele precisava ir dormir, não é? Aliás, tanto nesses livros de Homero como na Eneida de Virgílio, né, os deuses aparecem com todos os sentimentos, os hábitos, características, virtudes, né, do ser humano, vontades e tudo, né, até a vontade também de fazer sexo. Cesta. Tanto que existem, né, combinações sexuais entre deuses e mortais, né, que proporcionavam até o nascimento de crianças, né, de filhos. O filho do deus tal com a mortal fulana de tal. E assim está cheio, né, de exemplos. Tinham rituais, inclusive, né, Dudu? A mitologia romana, né, e outras mitologias pelo mundo afora também. Sim. E como eles atribuíam também, né, aos heróis de guerra, por exemplo, Aquiles. Aquiles foi tido depois como um deus, ou pelo menos filho de um deus, né, devia ser um semideus, por tudo aquilo que fez na guerra de Troia, né? Então, assim, tinha muito essa ligação do ser material se tornar um ser divino e do divino querer voltar a ser um ser material. E disso tem uma outra relação que é interessante a gente fazer também. Não eram do nada essas histórias. Elas guardavam alguma verossemelhança com a realidade. Provavelmente, bem possivelmente, existiam espíritos que se intitulavam ou se encarregavam daquelas funções, ou pelo menos diziam ter aquelas funções, né? E quando eram, e aí a gente vai poder ver bem isso, bem claro no livro dos médiuns, né? Quando eram evocados, eles apareciam. Não necessariamente sendo eles os espíritos, né? Sendo o espírito que representava aquilo, né? Mas, por exemplo, se a gente fizer uma reunião mediúnica e evocar o Harry Potter, vai aparecer o Harry Potter e vai responder sobre as magias dele e sobre como está o castelo de Hogwarts, né? Para quem acompanha a série do Harry Potter aí. Como o Kardec fez algumas vezes e notou, né? Eram espíritos brincalhões, eram espíritos frívolos, né? Mas que respondiam, encarnavam aquele personagem e davam as respostas que as pessoas queriam ouvir muitas das vezes, né? Mas e dentro do espiritismo a gente sabe, a gente tem esse conhecimento na literatura espírita também de que há muitos espíritos que têm as suas atribuições, há espíritos que estão trabalhando com a natureza, não é? Há espíritos que são responsáveis lá em trabalhar nas florestas, em lidar com as questões marítimas, enfim, nós sabemos, há espíritos que têm as suas atribuições significativas e são importantes. Então, é claro que, mas daí considerá-los deuses, e essa que é a grande questão. Não existe essa questão de dizer, existem os deuses da chuva, os deuses lá das águas, os deuses lá das florestas. Não, existem espíritos que dentro dessa natureza criada por Deus
têm as suas atribuições, têm as suas competências, não é? E Kardec também ressalta no artigo que esses espíritos, né, que lá na antiga Grécia, na antiga Roma, apareciam aos mortais, né, as pessoas encarnadas como deuses, depois eles também passaram pelo processo da reencarnação. Né? Sim. Ele até Kardec falou assim, quem sabe, né, atualmente no século XIX, não estamos convivendo com desses deuses hoje em dia. Né? E ainda bem que depois se veio, né, o pensamento do Deus único, e já com Jesus, né, dizendo, né, associando até ao Pai, trazendo um Deus mais fraterno, mais amoroso, e o próprio Espiritismo depois, né, explicando ser Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Exato. Né, o Criador de todo o universo e de todas as coisas. Uhum. Então, é interessante que de um artigo que pretendia ser, né, irônico, brincalhão, Kardec retirou justamente esse trecho, né, de falar dos deuses da mitologia para enfatizar o Deus único do cristianismo. Porque esses deuses ficavam defasados, né, Dudu? Isso que é o interessante da gente observar, né? Porque tudo que não é verdadeiro, como disse Gamaliel, né, lá no Sinédrio, as doutrinas que são de Deus permanecem. Né, quando eles estavam questionando o cristianismo, não se preocupem com ele. Se ele for de Deus, ninguém vai conseguir impedir. E se ele for mentira, com o tempo vai se desmentir automaticamente, né? A evolução, a ciência, sim, os conhecimentos vão evoluindo e vão trazendo as verdades, porque a verdade ela é única, né? Assim, aquilo é verdade. Se aquilo é verdade, é eterno. Se não é verdadeiro, uma hora vai chegar que nós vamos chegar à verdade. O que levou Kardec a dizer, né? Se um dia se defrontarem com uma verdade absoluta apresentada pela ciência e que o espiritismo esteja em contradita, acreditem na ciência e revejam o que a gente estudou até aqui para o espiritismo. E um outro enfoque também que Kardec vem trazendo, não é? De não haver essa perpetuidade que é algo dinâmico. Nós estamos num constante processo evolutivo, não é? Então, Deus e Jesus, inclusive, coloca que meu Pai trabalha até hoje, ou seja, não parou, o mundo não ficou estagnado, ele está em constante evolução. Então, nós não podemos ficar pensando, porque naquela época havia os deuses disso ou daquilo, eles teriam que continuar até hoje como deuses exatamente daquilo que estavam. Não, eles também foram evoluindo, foram tendo outros conhecimentos. Eram espíritos que também estavam passando por processos de aprendizagem e por processos evolutivos necessários e importantes. E tirando essa questão de deuses, do politeísmo, assim, de que nós temos um Deus único e que temos espíritos mais ou menos superiores que estão responsáveis por esta ou aquela questão. Jesus é um espírito que é responsável pelo planeta Terra, é o governador da Terra, não é? Nós temos aqui o do Brasil, não é? Ismael. Então, nós temos, cada país tem o seu espírito protetor e tem todos aqueles espíritos que estão ali, naquele momento, trabalhando e tendo aquela atribuição. Mas isso não significa que vão ficar estagnados naquela posição, porque a própria literatura espírita vai nos mostrando que, em determinados momentos, alguns espíritos são levados a outras condições de trabalho, a outras frentes de trabalho. E nós mesmos, como espíritos, nós estamos em constante evolução. Senão, se nós pensássemos que tudo é perpétuo, nós teríamos que pensar, então, que a nossa situação também existe uma perpetuidade.
Se nós atribuímos essa perpetuidade para os espíritos, então existe também para nós, porque nós somos espíritos também, só que nós somos espíritos encarnados. Quer dizer, que quando nós desencarnarmos, nós vamos permanecer na nossa condição? Nós não vamos evoluir? Vamos, não é? Então, é essa questão que também o Kardec vem trazendo, de nós olharmos para tudo isso com olhares mais dinâmicos, olhares mais responsáveis e que tenha realmente um entendimento e que se estabeleça um raciocínio sobre aquilo que nós estamos lendo. Afogaram-se. Tá o famoso deixa que eu deixo, né? Foi ficou silêncio, eu pensei assim, e agora, afogaram-se? Achei que o Dudu ia falar alguma coisa. Vamos lá, Dudu, dê a sua contribuição para nós. Mas até quando eu brinquei ali no início, assim, que eu disse que, né, foi falado, viver é preciso, não, navegar é preciso, viver não é preciso. E isso vem também dessa questão, assim, de que navegar é preciso porque a navegação se faz a partir de cartas náuticas, onde havia toda uma série onde havia e onde existe até hoje, não é? Uma série de orientações, bem, tudo navegas para o sul, para o norte, mas viver não é preciso, tu não tem uma precisão, tu não tem sempre uma diretriz, faça isso, faça aquilo, não. Cada um tem a sua forma, então o preciso nesse aspecto, não é no aspecto de necessidade, temos a necessidade de navegar e não temos a necessidade de viver. Não, é no aspecto de precisão daquilo que é algo que tem um rumo definido. E viver é de acordo com cada pessoa, cada um de nós está fazendo o seu caminho, não é? O seu mundo evolutivo. E é essa diversidade que traz essa possibilidade infinita de nós conversarmos, dialogarmos e de crescermos e de irmos nos enriquecendo, né, em determinadas situações. Por Olha, isso, pessoal, a importância da nossa reencarnação, não é? Olha, pessoal, o que é preciso mesmo é estudar o Espiritismo de verdade. É estudar Allan Kardec, as obras básicas, né, os livros complementares, as revistas espíritas, porque quando nós lemos, pesquisamos, estudamos, né, e trazemos obras complementares que não são espíritas, mas nos acresce, né, acresce nosso conhecimento, nossa cultura, isso só nos engrandece como espírito. E Kardec mesmo montou uma biblioteca até com livros contrários ao espiritismo, para que as pessoas justamente desenvolvessem esse, né, raciocínio crítico, esses seus conhecimentos, e não se fixassem somente nos livros da doutrina. Não é à toa que Kardec, né, fazia parte da Academia de Letras lá, né, francesa, né, fazia parte de outras academias, Academia de Ciências, né, foi um grande educador, pedagogo, né, uma pessoa respeitada em toda a França, né, e na Europa também. Ou seja, vamos estudar para que a influência benfazeja e que nos eleve como espírito venha da doutrina dos espíritos e não da doutrina dos espíritas, que só confundem a gente, né, e não acrescentam nada. Tá? Por isso eu até recomendo quem quiser pesquisar no Google ou outras plataformas, né, um assunto também muito interessante, que tem a ver com o que a gente falou aqui, e talvez um dia a gente grave um vídeo sobre isso, é Espiritismo e Mitologia. Porque o Espiritismo também tem seus mitos. E eu vou deixar
essa pulguinha na orelha de vocês para vocês pesquisarem e estudarem sobre isso. Quais são os mitos que o Espiritismo traz? Mitos e dogmas também, não é? Porque os dogmas, não é? E nós temos uma questão lá, a 171 de O Livro dos Espíritos, que fala exatamente e o que vocês pensam, a Kardec perguntando para os amigos espirituais, e o que vocês pensam do dogma da reencarnação? Né? Então, vamos pensar nisso aí, pessoal. Vamos pensar nessas questões. O que significa dogma? Isso é importante a gente ficar pensando, não é? Então, no momento que nós estamos lendo ali uma obra espírita, nós temos obras, temos um dicionário de apoio, temos outras obras que podem complementando determinados assuntos e saber quem foi essa pessoa, quem foi aquela outra pessoa, por que é que tal povo se comportava dessa ou daquela maneira. Isso é importante, isso enriquece, e não só enriquece, mas nos liberta, inclusive nos liberta da nossa ignorância. Não é? Então tá, meus amigos. Foi bastante reflexão, ficou esse tema de casa, né? Mitologia, espiritismo e dogma. Venham para o próximo encontro tendo estudado, né, Sônia? Vai pegar o caderninho, anotar, fazer a tiragem de faltas e descontar a nota de quem não trouxer. Ai, vai ter palmatória daqui a pouco, ele vai dizer, vai falar na palmatória. A palmatória. Né? Oh, Jesus do céu. Mas que fica aqui a nossa recomendação, pessoal, é importante ler, é importante estudar, é importante duvidar, é muito importante duvidar. É mais importante duvidar do que acreditar, muitas das vezes, porque a dúvida vai fazer com que a gente procure e que a gente desenvolva a nossa fé raciocinada. Isso que o Kardec falou. Se vir o espírito aqui fazer a sua pregação e a pessoa que está recebendo aceitar sem raciocinar, a gente está voltando para as velhas máximas, para os velhos dogmas, para os velhos modos, né? E a gente vai acabar não alcançando o objetivo que é o do raciocínio e da fé raciocinada. Fica um abraço a todos aí e até a próxima. Abraço. Até a próxima, pessoal. Eu vou lá fazer o meu castelinho de areia agora na beira do mar. Tchau, tchau. Tchau.